salvar o planeta do aquecimento global, e os humanos estão dizendo que nós somos os culpados. Então, se você é o culpado de o planeta sendo destruído dessa forma, você está dando uma autorização a eles fazer o que quiserem com você, porque você é o câncer. Você que está destruindo o planeta, é você que está acabando com o planeta. Então, você precisa ser tratado, você precisa ser domesticado, você precisa ser submisso a este governo mundial. E se você não tiver enquadrado, se você não tiver pontuação alta, você não vai poder comprar, você não vai poder vender, você não vai poder fazer nada. Ou você está, ou você vai ser excluído da sociedade. É dessa forma que funciona o jogo. Agora, irmãos, olha só os Simpsons, como eles não ocultam nada, né? Os Simpsons anunciando essa polêmica aí desse rapper americano com as suas festas de branco, né? A festa mais conhecida do Didi é a festa de branco. Todo mundo tinha que ir de branco para a festa, para as orgias que ele criava. Olha isso daqui. Do Pedir está em todos os lugares e inclusive em um episódio dos Simpsons. Nesse episódio aqui em específico, que eu tenho uma coisa muito mais bizarra que o próprio episódio para contar e para mostrar para vocês. Então, como eu tive que tirar o áudio original desse vídeo, eu vou mostrar para vocês o que acontece nesse episódio. Tá, então para a gente entender tudo que tá rolando aqui, eu vou fazer prints e nós vamos analisar de maneira estática esse episódio. Nele, Homer Simpson e Sr. Burns são convidados para uma festa muito misteriosa de gente muito rica. Essa festa é a famosa festa do branco de ninguém mais, ninguém menos que o P. Diddy. E todas as pessoas estão ostentando ter muito dinheiro. Na parte aqui do episódio, o Sr. Burns chega a comentar com Homer Simpson que quem quer que seja a pessoa que esteja dando essa festa tem muito dinheiro, porque realmente rola muita ostentação por ali. E mostra uns trechos da festa com pessoas se divertindo muito, sempre de branco, claro. Nesse momento aqui, eles perguntam para esse homem que está na ponta da escada quem é o anfitrião dessa festa, quem é que está proporcionando tudo isso para as pessoas. E aí esse cara fala, o anfitrião está lá em cima, na primeira porta depois da escada. E quando eles sobem a escada, dá para perceber que tem um monte de prêmios com discos, ou seja, prêmios relacionados à música. E ao chegar na sala do tal anfitrião, eles perguntam pro anfitrião, cara, qual é o seu nome? E daí ele vira e fala, sou eu, cara, sou o Diddy. Ou seja, até os Simpsons já tinham falado pra gente sobre as tais festas estranhas do P. Diddy. Tá, mas agora tem uma coisa ainda mais bizarra para contar para vocês sobre esse episódio aqui. Esse episódio em questão foi removido da grade da programação do Disney Plus por algum motivo que eu suspeito, mas são vozes da minha cabeça, claro, não tem nenhuma conexão com a verdade. Bom, eu estou exatamente agora no Disney Plus, logada com meu login e senha, e eu fui procurar o episódio de número 19 da 28ª temporada. E acreditem, vocês ou não, o episódio foi removido e substituído por um outro episódio. Para começar, eu tô aqui nesse site que mostra todos os episódios dos Simpsons que já foram produzidos. E o nome desse episódio aqui é The Capper Chase. Ele é o episódio da temporada 28, então Season 28, Episode 19, ou seja, episódio 19. Aí, beleza, esse site é só informativo. Quando a gente vem aqui e abre o Disney Plus, que é onde deveriam estar todos os episódios dos Simpsons, realmente, na Season 28, episódio 18, não 19, é o The Capper Chase. Só que, e você pode até olhar e assistir, se você tiver Disney Plus na sua casa, tanto o episódio 18 quanto o episódio 19 não tem absolutamente nada a ver com aquele episódio que eu mostrei para vocês. Assim, beleza, a gente sabe que o P. Diddy é muito poderoso e que ele tinha comprado muita gente, mas comprou também o Disney Plus e comprou também os Simpsons para que esse episódio fosse substituído. Pois é, mas os internautas, muito espertinhos, eles não dormem em serviço.
algumas pessoas que tinham esse episódio salvo, ou porque compraram o DVD dos Simpsons, ou porque tinham no YouTube, ou porque colocaram para gravar suas televisões quando esse episódio foi ao ar, começaram a veicular na internet esse episódio que até então faz parte de uma gama de episódios dos Simpsons que é proibido. E essa história me chamou ainda mais atenção, porque afinal de contas, um streaming está ocultando um episódio que fala sobre uma coisa que está acontecendo agora? Será que é só para distrair as nossas cabeças ou será que tem outras coisas? Então aí você vê, irmãos, o poder do sistema, né? E como é que eles estão tratando, né, essa questão? Estão tratando essa questão desse rapper, que tem até um episódio sobre ele, que é sobre teorias conspiratórias. E o que mais me choca, irmão, me desculpe aí, né? A Deolane tem um monte de seguidores. Se alguém aqui segue ela, continue seguindo. Não estou dizendo para deixar de seguir. Mas é como as pessoas que seguem celebridades, elas ficam cegas. E eu vi agora, foi feita uma pesquisa sobre pessoas que idolatram músico, artistas, diz que elas têm problemas mentais. E tem um monte de fãs do Didi que está preso, que pode pegar até prisão perpétua, né? Existem depoimentos de mulheres que sofreram coisas horripilantes na mão dele, que é muito claro a verdade do que ele está falando, mas tem um monte de gente que está defendendo ele, meu irmão. Tem os fãs dele que estão defendendo ele. E eu vou dizer algo para você, tem um monte de artista com medo. Então, a minha visão sobre esse camarada, ou ele vai ser solto, e se ele não for solto, ele vai ser morto dentro da cadeia, porque ele sabe demais e ele estava ameaçando músicos e artistas que faziam parte. Ele tinha tudo gravado, então as pessoas eram atraídas como cobaia. E aí você vê a Ofra, né, que é uma das mulheres mais famosas dos Estados Unidos, envolvida e levando celebridades para fazer parte dessas orgias. Então veja que a Ofra foi e agora veio a irmã de Michael Jackson defendendo que ele nunca mexeu com pequenos, que ele queria defender os pequenos dessas pessoas e que Michael Jackson foi morto por causa de máfias como essa que está sendo revelada por Didi. Então veja que a mídia, irmãos, ela tem um poder de transformar o cara num santo, como pode criar um demônio em cima de uma pessoa. Então tem muita gente que não compreende, né? Ele começou a ameaçar muita gente, ele foi para a cadeia, e qual é o próximo? Eu vou dizer, foi a mesma coisa do Steven lá, o outro que se suicidou dentro da cadeia. O próximo passo é, ou ele aparece morto, ou ele vai ser solto, mas silenciado. Então, eu acredito na primeira opção, que vão tirar a vida dele, porque ele sabe muito e ele ameaçou muita gente. Então, é assombroso, irmãos, como as pessoas estão idiotizadas. Então, o bandido se torna um anjo. Aí você vê, a Deolane fez um culto de ação de graça porque foi solta. Olha só. Aí você vê, ele foi solto, a Deolane foi solta e fez um culto de ação de graça,
e fica tirando sarro da internet daqueles que odeiam. É algo assim que você vê o evangelho misturado nisso. E aí você vai ver os pastores e as pastoras que estão em volta da Deolane são aqueles que só falam bênção. Só falam de bênção, não tocam em pecado. Não se fala em arrependimento, não se fala em abandono de pecado. Então, eles são paparicados, porque eles têm os profetas de estimação igual, olha só, igual Jezabel, que os profetas comiam na mesa dela. Então, os profetas vão lá e falam tudo o que eles querem ouvir, tudo que eles querem ouvir, e eles vão e enchem os profetas de dinheiro, por quê? Porque eu estou bem com Deus, Deus está falando comigo, o que Deus fala, Deus cumpre. E aí ele se esquece que o diabo tem poder de se manifestar em anjo de luz. É só Deus. É só Deus. E assim tem um monte de gente, irmão. Tem um monte de gente. Eu me lembro que eu encontrei um camarada e falei, e aí, tá congregando aonde? Ele falou, não estou congregando em lugar nenhum. Agora tem uma profeta. A profeta, ela me liga todo dia de manhã, lê um versículo da Bíblia para mim, ora por mim, revela a minha vida. E à noite ela faz mais uma oração. E eu dizimo e oferto na vida dela. Como esse homem tem um monte, com seus profetas de estimação que fala tudo que eles querem ouvir. Aí você vai falar da Bíblia, da verdade, da palavra de Deus. Eles não querem. Não querem compromisso com a verdade, não querem compromisso com Deus, não querem compromisso com o Senhor Jesus. Eles querem que massageie o ego deles. Quando você fala arrependei-vos, sai todo mundo correndo, desesperado. Quando você fala arrependei-vos, esse cara é pregador do caos. Não é esse Cristo que eu vejo. É só Deus. Meus irmãos, a gente precisa, né, se comprometer com almas e com obra de Deus. Hoje pela manhã, eu vi um podcast. Meu Deus, e Deus assim ministrou assim de forma profunda no meu coração sobre líderes religiosos que oprimem o povo. Deixa eu ver aqui, ó. É um judeu que se converteu e ele levantou uma bandeira contra líderes evangélicos abusadores. Como identificar um abusador na igreja? Pessoas que manipulam as massas. E aí vem esse pastor, tá lá no Jesuscope. É uma das últimas, né? É o episódio 192 do Jesuscope aqui, ó. Esse pastor aqui, ele é um judeu. E aí vem o abuso da autoridade pastoral sobre o povo. O povo se submete a líderes abusivos. E aí o povo tem medo de mudar de igreja, o povo tem medo de sair da igreja. O povo tem chamada, tem ministério, tem desejo, arde por missões, quer ganhar almas, quer pregar o evangelho, quer ajudar o necessitado. Mas o líder oprime tanto que a pessoa não faz,
mas ela não consegue sair debaixo do jugo do líder, porque ele é um abusador. E olha só, irmãos, presta atenção. Uma das ele falou como identificar. Uma das formas de você identificar um líder abusador é que ele elogia, ele exalta a pessoa, ele mexe com o ego da pessoa e a pessoa acha que tem uma ligação sentimental com ele porque ele se identifica com a pessoa. E, meu irmão, como tem gente talentosa, gente com chamada, gente que tem poder de Deus para esvaziar o inferno e povoar o céu, mas estão dentro de sistemas religiosos, diante de líderes abusadores, líderes que utilizam-se do povo, e aí vem, ele tratou escândalos gigantescos nos Estados Unidos. É um episódio de um podcast assim que te leva a meditar como o sistema religioso, os líderes religiosos, eles se defendem e não estão nem aí com as almas. Então, ele falou, esse pastor, deixa eu até ver o nome dele aqui, só para você entender. O nome dele é Ron Cantor. Ele é judeu, especialista em abuso de liderança. E ele falou e que ele tratou escândalos de pastores usarem o altar e internet para defender pastores, e você nunca via. Ele falou: o que mais me dói na minha alma é você não vê esses pastores defendendo as ovelhas, defendendo as almas. Então eu digo para vocês, irmãos, que tem gente que fica hipnotizada por líderes abusadores. E elas não conseguem enxergar aonde elas estão, para onde elas vão. Elas ficam presas nesses líderes. Se sentem oprimidas e dominadas e domesticadas por esses líderes. E não conseguem enxergar nada. E é triste porque eu ouvindo esse podcast hoje, abre um leque, irmãos, que é uma realidade. Nós estamos vivendo num tempo em que os pastores estão se transformando em celebridades. Os pastores não estão mais sendo reconhecidos pelo trabalho de ganhar almas, os pastores estão sendo reconhecidos pelo número de seguidores que tem na internet. Os líderes estão sendo reconhecidos pelos megatemplos que estão construindo, mas não pela quantidade de almas que estão descendo o batismo. E é triste porque existe muita gente talentosa presas a esses sistemas, que não consegue desenvolver, que não cresce, que não tem um testemunho novo, que não fala. Por quê? Porque estão debaixo de lideranças abusadoras. É um assunto muito sério isso aqui, irmãos. É muito sério, porque o reino de Deus, né, ele poderia crescer muito mais se líderes não fizessem o povo de público, mas fizesse do povo discípulo de Jesus. É algo que eu tenho lutado, irmãos. Vocês nunca vão me ver pregando algo que eu não pratique. Porque eu acredito que para mim pregar sobre qualquer assunto eu preciso estar vivendo. Então, se vocês me ouvir falar de dízimo, é porque eu sou um dizimista. Se vocês me ouvir falar de oferta, é porque eu amo ofertar. Se vocês me ouvir falar sobre consagração e santidade, é porque eu estou consagrando a minha vida a Deus. E estou lutando para me separar do mundo.
Então, se eu pregar sobre família, né? Eu luto para toda segunda-feira à noite eu ter um culto doméstico na minha casa, porque eu não vou ensinar vocês a fazer culto doméstico se eu não tenho um culto doméstico na minha casa. Então, assim, hoje a gente vê muito líder, faça o que eu estou falando. Mas se você conviver comigo, não faça o que eu faço. E é triste, irmãos. É triste. Quando chega nesse nível, faça o que eu falo, mas não faça, se você conviver comigo, não faça o que eu faço, porque o que a pessoa faz não condiz com aquilo que ela fala. E tem muita gente dessa forma, que está hipnotizada pelo que é falado, mas não enxerga o que está sendo feito. Ou até enxerga, mas não quer acreditar. Irmã Cátia, o YouTube não está notificando ninguém. Então eu tenho batido numa tecla com vocês, irmãos, né? Uma das coisas que nós precisamos é de discernimento espiritual. Irmãos, a vinda de Cristo está para acontecer. E eu tenho algo que eu carrego comigo, não é como eu comecei, é como eu vou terminar. E quem me acompanha aqui, né, desde o início, vocês veem o quanto nós crescemos, aonde nós chegamos, o quanto está sendo feito. E a minha meta é, eu preciso fazer cada ano mais do que eu fiz. Eu não posso diminuir, irmãos, eu tenho que crescer, porque no reino de Deus é multiplicação, é crescimento. No reino de Deus é crescimento, no reino de Deus é multiplicação. Então, quem nos acompanha, você vê que cada ano a gente está chegando em lugares mais longe, estamos alcançando mais almas, mais vidas. E a tendência é crescer, é multiplicar, é expandir, é fazer mais. E não é fazer, irmãos, falando para fazer, é fazer indo, né? Jesus disse, esses sinais seguirão aos que creem em meu nome. Então, quer dizer, os sinais seguirão. Isso quer dizer, eu tenho que caminhar atrás de Cristo e os sinais me acompanharão. Eu tenho que andar. E eu vou dizer algo para você. Peça para o Espírito Santo. O discernimento espiritual é um dom. É um dom. O discernimento espiritual é um dom, né? Palavra da ciência, palavra da sabedoria e discernimento de espírito. Veja que o discernimento espiritual está na classe dos dons espirituais, são os 3 primeiros. E o discernimento espiritual está ligado à palavra da ciência e palavra da sabedoria. Então, o que me dá a entender é que eu só vou ter discernimento espiritual tendo um contato profundo com a palavra. Um relacionamento com a palavra de Deus. Um relacionamento com a Bíblia Sagrada. Não é com religião, é com Bíblia, com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? 2 coisas quero falar com vocês. Primeira, cuidado com as notificações, né? Quem não chegou no começo da live, tem um inimigo aí que está mandando comentário revelando a vida das pessoas e pedindo oferta para a Nigéria. Não é o pastor Carlos que está mandando comentário nas postagens de vocês pedindo oferta. O nosso projeto é Angola, o nosso projeto é Fortaleza, é Amazonas, é Rio de Janeiro. São as nossas bases missionárias.
As bases do projeto Arrependa-se. E o único Pix do projeto Arrependa-se é esse que você está vendo na tela aí. É o Pix do projeto Arrependa-se Ministério. Eu sou a igreja. Então, se você for abençoar o projeto, abençoe pelo Pix do projeto Arrependa-se, que é esse CNPJ que está na tela aí. Outra coisa, irmãos, não se esqueça do jejum. Já coloca irmãos, no seu despertador, 5h50 da manhã de segunda. O nosso jejum começa dia 30 e vai até dia 8 de novembro. 40 dias de jejum e oração. 40 dias de jejum e oração. Eu quero vocês comigo todos os dias. Deus tem coisas grandes. E eu estou dizendo, nós iremos, né? Quem quiser entrar nesse propósito, no jejum, nós vamos nos privar de rede social. Então, no período do jejum, até meio-dia, até a hora da entrega, nós não entraremos em nenhuma rede social. E se for para pegar no celular, é para ler a Bíblia, ouvir louvores e para trabalho e nada além disso. Nós precisamos buscar, irmãos, buscar a presença de Deus. E eu vou dizer, Deus tem coisas grandes para a nossa vida nesses 40 dias de jejum e oração. Tem coisas sobrenaturais para a nossa vida nesses 40 dias. Amém? Deus abençoe, irmão Rubens. Deixa eu orar por vocês. Amanhã nós não temos live, mas domingo nós estaremos aqui ao vivo para mais uma live. E aí eu vou, essa semana, irmãos, eu lutei para pregar para vocês sobre o milênio, não deu, mas domingo a gente vai dar o pontapé e vamos terminar o milênio aí. Agora nós já vamos entrar no milênio mesmo e vai ser uma benção. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais essa live. Obrigado pelo teu amor, o teu cuidado, o teu perdão. Obrigado porque o Senhor tem mostrado o cumprimento da tua palavra aos teus servos. Nos dá um fim de semana abençoado, nos dá um fim de semana na tua presença. Fala conosco de uma forma poderosa e nos usa nas tuas mãos, Senhor, esse fim de semana e continua ministrando sobre as nossas vidas a tua vontade, Pai. Nós queremos correr para os teus pés, nós queremos estar desesperados pela tua presença, Senhor. Coloca no coração do teu povo este jejum, Pai. Não é por força e nem por violência, mas é pelo teu Espírito. Gera fome, gera sede no teu povo pela tua presença. Ó Espírito Santo de Deus, ministra sobre a nossa vida o teu querer, Senhor, e a tua vontade, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, o seu fim de semana de uma forma poderosa. Domingo à noite nós estaremos aqui ao vivo, temos culto no Zoom no domingo. E já fica ligado aí para o jejum. Segunda-feira, 6 horas da manhã, nós vamos atravessar 40 dias de bênção na presença de Deus. Deus abençoe. Nós somos
projeto. Arrepende-se. Obrigado. No pastor Carlos. Uma salva de palmas.